equipe. Uma forma da gente acabar economizando a equipe. Eu, particularmente, acho que esse momento a gente ser mais sucinto e focar nas discussões do que fazer muitas ramificações. Minha proposta é essa. Consegui fazer gravar, né? Boa noite a todos. Existe uma ordem de fala? Sim, Flávia, e depois está aberto. Ok. Está fechado o microfone, Flávia. Desculpa, gente, mania de advogada de sustentar, de fazer sustentação oral e mostrar o argumento jurídico. Só corroborando a fala de Pedro, inclusive, para a gente embasar e ter esse elo acadêmico, a educação ambiental é de fundamental importância porque, inclusive, nas diretrizes curriculares nacionais do MEC, ela é obrigatória. Então, eu acredito também que seja de fundamental importância para a gente ter esse vínculo. Óbvio que a gente não vai só ser voltado à academia, tá? A gente vai conversar com toda a sociedade. Mas se a gente também quiser ter esse suporte à academia e ter essa conversa, a gente tem eu vou colocar aqui no chat a diretriz, a DCN que obriga a educação ambiental a ser implementada na matriz curricular, tá? E isso não é só no ensino fundamental, maior, menor, médio, enfim, é em toda a educação. Aí eu só corroboro com a fala de Pedro nesse sentido da educação ambiental. Obrigada. Quer falar, Emílio? Quero sim. Boa noite a todos. Eu concordo também com a colocação de Pedro e com o que Flávia colocou para corroborar com essa colocação. Eu coloco também como exemplo o que a gente vem passado aqui em Aracaju. Estou como secretária do Meio Ambiente aqui em Aracaju e a gente tem uma separação. A gente tem um setor de controle ambiental e esse setor de controle ambiental, ele cuida das denúncias relacionadas à causa animal, mais animais de criatório, animais de grande porte. E existe também um problema urbano com os animais domésticos, que são gatos e cachorros. Esses aí, a gente tem um programa chamado Aju Animal, inclusive um programa bem falado nacionalmente, porque poucas cidades constroem alguma política pública voltada para animais domésticos. Mas eles têm uma vertente à parte do controle ambiental. E por isso eu concordo com o Pedro que falar que desenvolvimento urbano tem que encaixar também os animais domésticos, porque ele é um problema urbano, que pode sim causar doenças, que pode sim causar alguns transtornos para a vizinhança, mas que a gente não pode ignorar. Existem e também fazem parte do meio ambiente. Concordo também que a mudança de transição energética para uma pasta voltada inteiramente para mudanças climáticas, a gente também está acompanhando essa onda nacional, que é verdade, que precisa ser acompanhada. Uma vez que a maioria das secretarias tem mudado o nome de secretaria para Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou Estadual do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Se a gente está falando de sustentabilidade e não tem uma coordenação temática específica para esse tema, a gente já está pecando, a gente já está errando muito. Também colocaria como tema biodiversidade, florestas e biomas, porque a gente não caracterizaria nem priorizaria nenhum tipo de floresta e o bioma abarcaria os nossos componentes de mata de uma forma como um todo, além de colocar também a biodiversidade animal nessa pasta, uma vez que todos esses sistemas corroboram para um sistema como um todo. Se a gente depressiona algum sistema arbóreo, algum bioma, a massa animal também vai ser afetada e vice-versa. Então a gente pode sim colocar tudo na mesma pasta chamada biodiversidade. Aqui nós temos um programa que está para ser iniciado, que é o Aju Mangue. Outra vertente muito importante que entraria na biodiversidade seriam os ambientes estuarinos e de manguezal, uma vez que eles têm uma importante função para a nossa parte de mudanças climáticas, pela emissão dos gases corretos e pela redução da problemática. Então, é só para deixar essa contribuição na hora de mudar na hora de fazer esse organograma.
sem mais o que falar sobre, viu? Boa noite a todos. Você vai querer falar, Isaías? Sim, era só para pedir para que Vinícius escrevesse no chat a proposta dele, para que nós possamos ir balizando isso até a versão final. Aí, se você puder, Vinícius, escrever no chat, para nós irmos balizando. Porque eu anotei algumas coisas aqui, mas acho que acabei me perdendo na sua proposta. Pronto, vou É, fazer. desculpa interromper, eu só vou pedir. Quem estão compartilhando vários links, várias coisas legais no chat. Depois, se puder transferir para o WhatsApp, que alguém puder ir copiando e colando para a gente não perder. É porque, como eu estou apresentando, e também pedir para quem for falando e falando o nome, porque, como eu estou apresentando a foto, eu não consigo ver nem o rosto, nem o nome de quem está falando. Eliseu? Bem, eu sou Eliseu de São Paulo, né? Um comentário só. Eu acho que nesse primeiro momento a gente pode reduzir, pensando nos velhos tempos de Agenda 21, a gente pode reduzir os grupos de trabalho de uma forma sintética para no decorrer dos processos a gente vá criando subgrupos conforme a demanda. Eu acho que nesse sentido que o Pedro fez a colocação dele. É só essa a minha colocação nesse momento. E aproveitando esse gancho, lembrar que todas as pautas que se relacionam à sustentabilidade são pautas transversais. Então, não tem, às vezes, claro que todas as pautas são essenciais, mas, por exemplo, justiça climática. É uma pauta muito importante, justiça ambiental, sim, mas ela é transversal em todos esses grupos. Então, tem como a gente fazer essas discussões dentro de cada eixo, dentro de cada pauta dessa. Apesar de que eu acho também que algumas não devam sair, né? Porque apesar da gente tentar ser sucinto, nós devemos também contemplar é, os pilares, assim, quando a gente se fala de meio ambiente. Seria da questão da biodiversidade, as mudanças climáticas, a questão dos recursos hídricos, e uma coisa que não se pode deixar de falar é sobre as cidades inteligentes, que entra dentro dessa abordagem do desenvolvimento urbano. Perfeito. Opa, licença, a gente pode falar? Pode, Samuel. Claro, Samuel de Belo Horizonte. Pedro, você foi extremamente assertivo, porque eu ia trazer justamente esse ponto agora de que a sustentabilidade a gente também tem que trazer a questão do desenvolvimento urbano, né? Porque também as pessoas elas vivem nas cidades e as consequências de todas essas mudanças e esses impactos que a gente vem trazendo socioambiental, ele cai para onde as pessoas vivem. Então, se a gente não pensar em cidades resilientes, se a gente não trazer as questões de como as cidades elas podem se adaptar para realmente ser uma cidade inteligente, né, no uso dos materiais, seja no uso de iniciativas que tragam sustentabilidade, energia é, é, limpa, enfim, entre outras, é muito importante a gente trazer essa questão do desenvolvimento urbano como ponto também da sustentabilidade do, do nosso grupo. Uma outra observação que eu queria trazer, mas agora não fugindo um pouquinho dessa questão da coordenação temática, e aí eu digo mais no sentido organizacional também, pelo esse organograma que foi colocado aqui, acho que seria interessante a gente colocar um secretariado geral, né, um lugar que a gente vai conseguir ser uma pessoa que vai ser esse repositório ou que vai fazer toda essa articulação. Me desculpem se já foi falado isso, né, não consegui identificar, mas se não foi, seria interessante, além de ter um coordenador geral, um secretário geral, que ele vai passar e vai conseguir organizar toda a agenda da movimentação desse grupo, sabe? Acho que é muito importante isso para também não ficar nada disperso e a gente ter ali sempre objetivos, metas, eventos, enfim, tudo em volta disso, certo? Alexandre e depois Juliette.
Alexandre, do Rio de Janeiro. Seguinte, eu me perdi um pouco aqui, uma dúvida mesmo. Desenvolvimento urbano ficaria onde se a gente tiver que enxu- é, incorporar os temas? Eu não estou na Eu acho que ele, o biodiversidade Alexandre, também? Na não, verdade, acho que o desenvolvimento ele seriam teria um coisas tema. incorporadas a ele, pela sugestão. É, Ele continuaria ali, pelo que eu entendi. Sim, sim, eu entendi isso também. Aham. Eu estava meio perdido aqui, gente. Desculpe. É No só isso, Alexandre? Isso. Então, primeiro, vou apresentar para vocês essa Catiuxa. Ela estava querendo participar desde o começo. Ela parece boazinha assim, mas não é sempre. Então, deixa eu agradecer. Eu coloquei as sugestões ali de tema, mas eu confesso que eu não tive tanto tempo assim para pensar, porque eu pensei em elaborar melhor em texto primeiro os temas, mas foi bem corrido ali. Eu tive que fugir. Ainda bem que eu fugi um pouco mais cedo da Câmara. Nesse momento, a Câmara está sendo ocupada, né? Muita gente está usando a palavra invadida, mas está sendo ocupada pelos indígenas. Está tendo o acampamento Terra Livre e a nossa sala da liderança de cidadania, para quem ainda não teve a oportunidade de ver, de conhecer, ela fica bem na entrada do anexo 2, que é uma das entradas principais, que é onde está tendo a tentativa de ocupação e em frente aonde o deputado Glauber Braga está fazendo a greve de fome. Então, tá bem confuso hoje lá. Aí acabou que toda essa confusão não me deixou pensar que hoje foi o único tempo livre que eu tive à tarde. Só me justificando porque eu não consegui fazer tão mais organizado do que eu gostaria. Mas eu acho que as sugestões elas foram muito pontuais, muito boas. Eu penso que ficaram bem encaixadas ali. Acho que dá para a gente enxugar bastante. A única pontuação que eu tenho é da questão da educação ambiental e o socioambiental, porque aí eu acho que a educação ambiental é fundamental, eu concordo com a pontuação que foi feita, e ela tem que ter destaque ali, mas eu acho que ela não sobrepõe a questão do socioambiental. Só um minutinho. Dá licença, Catiuxa? Tá querendo destruir aqui minhas coisas, gente. Desculpa. Porque o socioambiental ele é um pouco maior do que isso, né? Quando coloca o tema do socioambiental por exemplo, o que está acontecendo na Câmara. É o acampamento Terra Livre, é discutir demarcação de terras indígenas, é discutir os direitos indígenas, direitos quilombola, direito de terra. Ele é um pouco maior do que a questão da educação ambiental. Então, acho que são temas que podem ser complementares. A gente, quando fala de educação ambiental, a gente fala sobre um parque ambiental, uma unidade de conservação que tem pessoas que moram dentro, né? Quando você fala de demarcação de parque que sobrepõe a uma terra indígena, você explica que dá para você viver da terra e preservar ao mesmo tempo, mas dentro da educação ambiental, enfim, são temas que se complementam, mas que são diferentes. Então, eu não sei se dá para ou colocar educação ambiental separado, porque eu acho que é um tema muito importante e que merece ser tratado de maneira especial, com dedicação. Acho que a cidadania pode entrar muito nisso. E o socioambiental é algo que precisa ser tratado de maneira complementar. E a gente, no Igualdade 23, tem um viés indígena. Por exemplo, tem diretórios em Roraima que são coordenados por indígenas. A gente teve candidatos indígenas e tem esse tema que eu acho que é caro e que a gente pode separar. Não sei se colocar dois temas ou o tema socioambiental e educação ambiental junto ou deixar em outro lugar. E aí, no caso do desenvolvimento urbano,
Eu tinha anotado aqui para colocar a sugestão cidades inteligentes ficar nele. E a transição energética eu deixaria ou em separado, ou, não sei, uma subcomissão dentro de mudanças climáticas. Realmente foi uma falha muito grande minha não ter colocado o tema das mudanças climáticas, porque ele estava na minha arte primeiro e eu não sei por que eu esqueci de colocar o balãozinho. Foi só esse. E os animais. Tá subindo aqui o tema, eu tô perdida aqui nos balãozinhos que o José Henrique está escrevendo. Animais, quando eu tinha pensado em animais, eu tinha pensado em animais silvestres, animais domésticos, o tema animais em todo, mas realmente faz mais sentido colocar biodiversidade em um e os animais, a questão animal e problema urbano no desenvolvimento urbano em separado. Pode falar, Flávio. Juliette, Tata Vênia, desculpa a discordância, mas, na verdade, a educação socioambiental está dentro da educação ambiental. Quando a gente observa o Plano Nacional de Educação Ambiental, ele cita isso. Inclusive, para ser mais sucinta, né, para não ser tão prolixa trazendo a lei, tem aí o link da ICMBio, que vem trazendo alguns pontos relevantes do Plano Nacional de Educação Ambiental. Aí, se vocês quiserem clicar, vocês vão ver que são princípios básicos da educação ambiental. O enfoque humanista, holístico, democrático, participativo, o pluralismo de ideias, concepção pedagógica na perspectiva inter, multi, transdisciplinaridade. Aí vem a abordagem articulada de questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais. São objetivos fundamentais, né? O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos. Então entra a questão, né, do parlamentar, a questão dos indígenas, sociais, econômicos, científicos, culturais, éticos, a garantia da democratização das informações ambientais, o estímulo, o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social, o incentivo da participação individual e coletiva. Então, enfim, para mim, fica redundante, mas eu deixo a par dos outros colegas para essa avaliação. Obrigada. Alguém está com a fala agora? O Eliseu estava pedindo a fala com a mãozinha. Com a mãozinha humana. Eu não aprendi ainda a mexer nesse trem aqui. Posso falar? Sim. Bem, primeiro eu queria concordar com a Flávia nas ponderações que ela fez agora. Entenda bem, Juliette, porque eu acho, não gosto de usar a palavra acho, me perdoe, eu penso que toda vez que a gente tem um paradigma legal, a gente tem uma referência de conduta que pode facilitar o nosso caminho, né? Eu acho que dá um anteparo, dá um enquadramento para a gente poder andar dentro de um guarda-chuva, até isonômico, né? Eu me sinto confortável dessa forma, Ju, né? Sem que você tire a horizontalidade da, das intervenções que são feitas, até porque isso é processual, né? É dinâmico, né? Mas eu acho que quando a gente tem um paradigma, facilita o nosso trabalho, né? É nesse sentido. E uma outra coisa que eu gostaria de pontuar, não é nessa pauta que estamos falando agora, mas corroborar a preocupação do Alexandre, e eu tenho uma informação sobre essa preocupação dele. Só isso. Não quero ser breve. Se por acaso tivermos possibilidade de estender essa pauta para falar sobre a questão que o Alexandre coloca, eu acho que é pertinente. Só isso. Pode falar, Emílio.
Você falou Emília? Só para só para eu entender se foi isso mesmo. Sim. Ah, tá certo. Boa noite a todos novamente. Já chego dizendo para a Juliette que não precisa se desculpar, pelo contrário, a gente agradece esse trabalho de montar esse organograma para a gente conseguir visualizar e entender melhor as possíveis propostas. Eu entendo a preocupação da Juliette de colocar em campos separados a educação ambiental e a educação socioambiental, porque muitas vezes a educação ambiental não consegue abarcar alguns pontos, a educação ambiental não consegue abarcar alguns pontos da educação socioambiental, principalmente quando a gente vai falar de racismo ambiental, né? E em alguns pontos a educação ambiental toca como educador, mas não chega como efetivo. Mas se a gente tiver, a gente vai conseguir ter essa visão mais dispar desses dois pontos, quando a gente também começa a pensar em educação ambiental, não voltada apenas para a criancinha na escola, mas uma educação ambiental que consiga alcançar o público adulto também, de levar a informação do que é necessário para o meio ambiente. Mas, como o Eliseu trouxe para a gente, é bom que a gente enxugue um pouco o organograma. E a partir do momento que a gente for sentindo as necessidades, vão sendo criadas, então, subcoordenações desses pontos, para que a gente consiga trabalhar de forma mais concisa. Uma vez que a gente abre várias coordenações, com vários temas que precisam, sim, ser debatidos, a gente desfoca um pouco. E a pessoa que está como coordenador geral, ou as pessoas que estão como coordenadores gerais, elas não conseguem acompanhar esse grande leque que vai surgindo de demandas assim, logo de começo. Concordo que a gente pode enxugar o organograma, trabalhar de forma mais específica em alguns pontos, e à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai notando as necessidades surgindo e a implementação de novas subcoordenações. Sim. Só, Pedro, antes de você falar, eu não tenho apego nenhum a essa pauta, só ia dizer que a questão do socioambiental eu tinha sugerido pelo viés político e não pelo viés educativo. De defender a pauta social, de discutir e defender a pauta social, socioambiental pelo viés político, falar de justiça climática, falar da defesa dos povos da floresta, falar da defesa dos povos da Amazônia, dos povos ribeirinhos, dos povos que vivem nos biomas, defender essa parte, não, e não necessariamente só dentro do viés educativo, né? E sim do viés político mesmo, de defender direitos. Mas como a gente pode fazer isso também através dos outros setoriais, e a gente pode fazer isso através dos outros temas, assim como a justiça climática, assim como outras pautas que são transversais, a gente pode ir vendo isso ao longo do tempo e vendo também a adesão, não tem problema, a gente pode deixar esse subtema ou colocar ele dentro de mudanças climáticas e ir discutindo transversalmente. Só sobre essa questão do desenvolvimento urbano e das cidades inteligentes, eu acho interessante a gente colocar cidades inteligentes, porque eu acho que seria algo até mais moderno em relação às discussões que está tendo hoje, porque a gente está falando sobre e a gente poderia até trazer essa questão da inovação e tecnologia para dentro da discussão das cidades, né? Que é o que está muito forte. Então, eu preservaria essa questão das cidades inteligentes e concordo também com o Soninha a questão da economia, que eu acho que é muito importante a gente trazer essa questão de como fazer, como aliar a economia com as pautas da sustentabilidade. Eu pensei em colocar um tema junto com a transição energética e acabei não colocando, deixei para discutir isso, para ver se surgia, na verdade, com alguém aqui, a questão da bioeconomia. E aí colocar junto com a transição energética, junto com a questão da agricultura familiar e outras formas também dentro desse tema. Eu esperei que fosse provocado também, para ver se tinha adesão. Não sei se pode ser colocar um grande tema, né? Um tema sobre economia verde, e aí dentro desse tema falar de bioeconomia, transição energética, porque a transição energética é a economia, né? Porque sem energia a gente não faz mais nada. Aí pode ser economia verde como um grande tema que inclui essas coisas. Bioeconomia.
Energia limpa. Hum. Pessoal, eu estou fazendo o resumo do que está sendo dito. Eu vou mandar agora a última versão que eu estou acompanhando, para nós irmos ajeitando. Esses assuntos podem ficar dentro dos temas, né? Fazer subtemas. Esse até agora foi o que eu percebi, são esses 6 temas principais. Bom, então, pelo que eu entendi, até agora de propostas em relação ao tema principal nosso, que é coordenação, a gente tem duas propostas. A primeira é da Juliette, de não ter alguém específico, e sim um coordenador. É isso, Juliette? Não entendi. A sua proposta aí seria no sentido de não ter uma pessoa específica, Não, não, não necessariamente. Na verdade, é um organograma com várias pessoas. mas ninguém como é, Não, tem uma coordenação geral, aí tem coordenações montadas. É uma estrutura horizontal. entendi. E a outra proposta seria em relação a um secretariado para isso, pelo que eu Eu acho entendi. que a proposta do Samuel foi colocar dentro da estrutura um secretariado geral, uma pessoa para ficar na secretaria geral. Tipo, tem a coordenação e a secretaria. Eu entendi isso, que é uma pessoa para ficar responsável por secretariar, não foi isso, Samuel? Isso, foi exatamente isso, para não se perder, né? Você tem Uhum. uma pessoa que ela vai fazer a gestão tanto das reuniões que porventura acontecerem, quanto ter, né, esse repositório ali. Então, o que você está propondo é sem estrutura hierárquica também, né? Não necessariamente seja uma hierárquica, mas ela seja, ela, mesmo se ela tiver horizontal, ela ter essa função colocada ali. Não necessariamente precisa ser hierárquica, mas a gente ter uma pessoa que a gente sabe que vai ser o referencial para poder fazer essa gestão do grupo nesse sentido, sabe? Né, da coordenação como um todo. Não precisa ser hierárquica, mas seja um. Não que essa pessoa também ela não possa participar das comissões temáticas, né? Porque acho que todos aqui estão aqui para poder debater, porque são afetos e têm um interesse genuíno no tema. Mas que a gente tenha essa pessoa como referência, seja para produção de ato, organização de reunião, enfim, como no geral, sabe? Uhum. Eliseu? Bem, na fala do Samuel, eu queria colocar uma informação que eu fui pesquisar, né? Nós somos, estatutariamente, um núcleo temático do partido. Nós temos uma existência legal dentro do partido. Estamos estabelecidos dessa forma. Penso eu que esse núcleo precisa de um interlocutor pessoal que faça a relação entre esse coletivo, a FAP e a Executiva Nacional. Ou seja, é essa figura que vai levar para a direção e para a FAP o que nós produzimos e também
quais demandas a gente está levando para essa direção. Nesse sentido que eu compreendo a fala do Samuel e acho isso relevante, né? Isso é uma coisa. E essa pessoa, ela não precisa ficar o tempo todo, você pode mudar essa pessoa num período de tempo. Então, É nesse sentido que eu falo, você entendeu, Ju? aham, Porque você tem uma pessoa que vai segurar a bucha durante 6 meses, quem que vai peitar os capa preta, né? Você entendeu? Vocês sabem o que que é capa preta, eu sei. né? Eu É, também sei, só que eu peguei capa preta na época que os caras funcionavam, né? Você uhum, entende? Então, eu acho que é um exercício, inclusive, para a gente, dessa alternância. Isso não significa uma verticalização do processo, mas um disciplinamento dos encaminhamentos formais que a gente precisa. Por exemplo, temos uma demanda objetiva que foi colocada com relação à COP30, né? Foi criada uma comissão de redação que está concluindo um documento que vai ser encaminhado para a executiva. Quem assina esse documento? É o núcleo de sustentabilidade do partido. sim. Não é fulano, Beltrano ou ciclano, né? Esse é um Uhum. caso. Agora, quem que vai levar isso daí? Tem o cara que vai pegar e vai encaminhar, vai mandar o e-mail, vai mandar o resultado, vai pegar o papelzinho, bater na porta. Precisa de uma pessoa dessa. E que não precisa ser a mesma sempre, até para não, até para a pessoa poder respirar, porque é um trabalho hercúleo, isso, né? É nesse sentido que eu corroboro e não sei se essa é a compreensão que a questão que Samuel coloca. É só isso. E é só isso. Você entende? É uma preocupação que eu tenho, porque agiliza, porque a gente pega e fala, foi enviado para a executiva aquilo que a gente produziu? Ah, a gente está pensando em fazer isso, para fazer isso precisamos do apoio da FAP e do partido. Quem que vai chegar para os caras e falar? Só isso. É uma questão de gestão administrativa do processo. Então, acho que a Soninha quer falar e depois eu tenho uma pontuação para fazer desse ponto. Mas vou deixar a Soninha falar primeiro. Soninha, acho que tem que ligar seu microfone. Não estamos ouvindo se é que ela está tentando falar. Ah, tá. É, não. Tá, então eu vou falar primeiro enquanto a Soninha vai colocar no celular para ela conseguir falar. Eu só lembrar, eu entendi de outra forma e tem um ponto anterior. No organograma que eu apresentei, a questão do Eliseu, para mim, estaria resolvida, porque no organograma que eu apresentei tem a figura que vai fazer essa relação com o partido, e aí, quando eu falo partido, seria FAP, a presidência, se precisar, né? Então, quem vai falar com a Executiva Nacional, com o diretório, se for o caso, com a fundação, se for o caso, ou com outras organizações da sociedade civil, que seria a figura da coordenação política. A questão que o Samuel apresentou seria outra, pelo que eu tinha entendido, que é mais o dia a dia do setorial. É quem vai organizar as nossas reuniões, quem vai ter o nosso calendário, quem vai o link do Zoom, quem vai organizar esse nosso dia a dia aqui, que não vai deixar a peteca cair. A gente precisa de uma ata, a gente precisa de alguma coisa. Todas essas funções podem ser rotativas. Por isso que eu falei, quando eu apresentei, que era uma estrutura horizontal.
todas elas podem ser rotativas. Acho que a gente pode discutir como é que vai ser essa institucional, que a gente precisa educar muito bem os nossos capa-pretas, porque eles não entendem muito bem de rotatividade. A gente tem esse problema nas mulheres, porque a rotatividade que a gente faz nas mulheres é muito difícil, porque nem sempre nós somos atendidas quando a gente faz essa rotatividade. E a gente tenta. Por exemplo, é muito difícil explicar para todo mundo que a Tereza pediu voluntariamente para sair das mulheres e ninguém entende que ela saiu das mulheres. Todo mundo acha que foi a gente que tirou, mas ela implora, pelo amor de Deus, para não participar das mulheres. E toda vez as pessoas colocam ela ainda como a secretária de mulheres, sendo que ela implora para não participar de nada com a gente. E ela que pediu para sair. Mas ainda essa rotatividade, a gente fez um grande evento de despedida dela, ela quis sair, ela fica, gente, me deixem em paz, mas a gente tem que arrastar ela, porque sem ela a gente não consegue fazer as coisas. Esse tipo, a gente tem que educar muito os nossos capas para entenderem rotatividade. Então, a gente vai precisar nos educar e nos apoiar muito para conseguir fazer essa rotatividade, que é importante, que a gente não pode abrir mão, mas todos nós vamos ter que educar bastante para que eles entendam também o que é rotatividade, o que é horizontalidade. Bom, então, pela ordem, Soninha e depois o Samuel. Uhum. Boa noite, gente. Eu imagino esse grupo como sendo aquele da organização e planejamento. A organização tem a ver com essa discussão bem difícil sobre quais são os temas, qual está debaixo de qual é um eixo e qual está em todos, né? Como é que a gente faz? Mudança climática não é um eixo, atravessar todos, enfim. Isso é um desafio, construir o conteúdo e um desafio, além de hierarquizar o conteúdo, é esgotar, né? A gente vai... Porra, eu tô aqui pensando em tráfico de animais, sabe? Uma atividade criminosa, perigosíssima. Então, eu não sei o quanto vocês já avançaram nisso, mas, assim, como é que vai ser essa organização em torno de conteúdos? Vai ter um grupo de trabalho para falar de cidades inteligentes? Vão ser 3 ou 4 pessoas, e essas pessoas vão propor atividades? Um seminário, um encontro, um estudo, uma ida a campo, assistir um documentário, fazer um sarau, enfim. Eu não consigo imaginar nada muito diferente disso. As pessoas se dividirem por conteúdos. Talvez a gente abra uma inscrição, gente, isso aqui são os conteúdos que a gente convencionou. Quem quer participar de algum deles? Tá? E o que significa participar desse conteúdo? Bom, uma vez por mês, a gente se reúne no grupo maior e cada um dos grupos de conteúdo planeja alguma coisa para apresentar nesse mês. Porque, assim, me incomoda muito o calendário. A gente tem que ter objetivos no tempo. Não pode ter uma próxima reunião para ficar discutindo quais são os conteúdos, quem faz parte do quê, quem é o coordenador, quem é o relator. A gente tem que sair daqui, não digo com uma proposta resolvida, mas uma proposta pelo menos delineada, que as pessoas possam desenvolver como é que elas vão participar e contribuir aí nos próximos dias, sem muita demora. É isso, obrigada. Samuel? Soninha, perfeita. Acho que perfeita complementou bastante o que eu ia dizer também em relação a essa parte de conteúdo. Eu acho que a gente tem que, pessoal, e depois da minha fala, como fica uma sugestão para a gente poder avançar enquanto grupo nessa questão da organização, é o seguinte: eu acho que a gente tem que ter a consciência que a gente tem que montar, não de forma hierárquica, mas de uma forma, cargos administrativos, que vão ser responsáveis, como eu falei mesmo, Juliette, e você entendeu da forma, o secretariado-geral é para poder fazer essa gestão administrativa interna, para dentro, sabe? O link do Zoom, que seja, tá circulando, às vezes, dando suporte para os grupos temáticos, porque se for fazer um evento, tem que falar com os outros entes, né? Ajudar tudo ali, mas de uma forma interna. Já o Eliseu, ele trouxe essa questão externa, que acho que cabe ao coordenador geral mesmo, essa figura, sabe? O coordenador geral ou coordenador institucional que você trouxe também no seu cronograma. Talvez não caiba os dois pelo volume de pessoas que a gente tem. Acho que essa quantidade de pessoas que a gente tem que não caibam
duas ali. Mas eu acho que é necessário a gente ter alguns cargos administrativos, sim, para poder fazer isso. E aí eu coloco até mesmo uma forma, ou a gente passa uma votação aqui, e quem queira se colocar como nome à disposição, a gente faz uma breve eleição aqui para poder eleger, ou a gente faça de uma forma até mais democrática. Né? As pessoas que tiverem intenção de assumir um cargo, a gente faz um sorteio e uma rotatividade em cima disso. Né? A gente estipula, por exemplo, mandatos de 6 meses, e a partir daí fazemos um sorteio de rodízios, né? Para poder cada um ir assumindo. E aí a pessoa ela vai ter que se desdobrar mesmo. Ah, peguei meu sorteio, caiu para ser um coordenador geral, então eu que vou ter que fazer essa articulação com o partido, com a FAP, tá olhando para todos os outros grupos. Ah, não, beleza, eu caí agora para secretário-geral, então tem que também não sobrecarregar todo mundo, né? E aí, sim, as comissões, a gente deixar um pouco mais livre, porque cada um aqui é afeto, né, a um interesse próprio. Né? Eu, por exemplo, é, quero estar muito no desenvolvimento urbano, é minha praça, sabe? Cidades inteligentes, cidades resilientes, é onde eu estudo, e eu quero lá. Agora, a questão administrativa, a gente precisa, sim, pensar ali secretário-geral, coordenador-geral, coordenador de comunicação, e até mesmo, não sei se passa, ele acha que um tesoureiro ou não, não sei, perdão se eu estiver falando coisa. Travou, Samuel. Que esses cargos possam ser ocupados, porque todo grupo ele precisa disso, gente, senão a gente vai ficar muito aberto e aí não vai ter alguém puxando a iniciativa. Né? Não estou falando que a pessoa vai ser hierárquica, mas a função que ela vai estar exercendo, cabe a ela um dos deveres comandar, seja uma reunião, seja o grupo como um todo, sabe? Era nesse ponto que eu queria trazer. Pedro Vinícius? O meu comentário, eu concordo totalmente com o que Sonia e o que Samuel falou. E eu queria reforçar uma coisa que é em relação ao objetivo de cada coordenação dessa, é obviamente discutir, se aprofundar em cada temática dessa, mas eu penso que principalmente criar projetos, criar propostas, né? No sentido de, tá, vamos, cada um participe do grupo temático que tiver interesse, mas para não ficar nessa de só palestras, encontros, de ficar falando, para sermos mais encaminhativos. E tem uma coisa muito interessante aqui, que nós temos pessoas de vários locais do país. Então, acho que contribui bastante na hora de fazer esse diagnóstico e na hora de formatar propostas. E aí, acho que seria muito interessante a gente fazer esse momento de compartilhamento, né, de quais propostas, por exemplo, eu, Flávia e Emília estamos aqui em Aracaju. Quais são as propostas que são interessantes dentro de um determinado contexto desse? A gente compartilha e aí, com base nisso, a gente vai se fortificando no sentido dessa habilidade mesmo de criar projetos, que eu acho que é o grande gatilho aí, que é o grande propósito daqui. Então acho que é isso. É, eu acho até, pensando no que o Samuel falou, que talvez é, dê até para enxugar, não sei se a coordenação geral vira coordenação institucional, tudo junto, ou se secretário-geral vira coordenador geral, para não ter realmente três figuras fazendo uma coisa muito parecida. Eu concordo, eu acho que pode fazer um coordenador institucional e um coordenador e o secretário-geral. Acho que não precisa ter um coordenador geral. Coordenador Isso. institucional, coordenador e o secretário-geral. Né? E aí, vamos fazer uma votação aí, alguém que quer colocar o nome à disposição, que aí, a partir daí a pessoa até mesmo pode começar a conduzir a reunião a partir daqui, para a gente já começar a definir grupos de estudos ou formatos de como a gente vai se dividir, para a gente não ficar, às vezes, com um silêncio meio assim, o que acontece agora? Né? Então, vamos tentar definir agora essas duas pessoas, que aí a condução começa a ser feita do grupo, sabe, gente? Soninha, eu tinha até pensado, eventos e mobilização poderiam ser subgrupos da comunicação, né? Que a comunicação não precisa ser só rede social. Perfeito. Que a Soninha está falando no chat, aí eu estava lendo aqui também.
porque evento, mobilização, tanto para dentro quanto para fora, podem ser papéis da comunicação. É como o funcionamento de uma Ascom mesmo. Eventos, comunicação, mídias, tudo englobado dentro dessa pasta. Uhum. E aí a gente pode fazer, isso pode ser, não sei se alguém já se voluntaria para comunicação, ou se a gente deixa em ser aberto, a gente pode fazer formulários de inscrição para as pessoas de interesse e elas irem elas preencherem aquele formulário, a gente já tem, ver com o Laísson, geralmente a gente faz isso no das mulheres, só a questão de segurança de dados, né, LGPD, porque a gente está lidando com os dados do partido, a gente pode fazer essa parceria com ele, mas já capta também os dados dessas pessoas para ter uma base de dados da sustentabilidade, e-mail, para a gente se comunicar com elas, ver o interesse de quem quer participar e quem quer participar do quê, né? E já monta. E aí a gente faz e decide o formato de coordenação desse subgrupo, dos grupos temáticos também, né? Porque precisa ter 2, 3 pessoas ali. Acho que nos grupos temáticos, talvez ter mais de uma pessoa ajudando a coordenar pode ser interessante. E cada grupo temático ele E autoriza. E aí ele vê. Porque assim, tem grupos temáticos talvez que não vão ser tão propositivos de ações, de projetos, que às vezes o tema é só a defesa mesmo, ali, sabe? Outros não, outros ali são. Então, assim, acho que cada grupo. E é o perfil também das pessoas que vão estar compondo, né? Tem pessoas que são um perfil mais propositivas, tem outras que são perfis mais acadêmicos, produção, enfim. Acho que cada. Resulta mais em seminário, né? Outras são mais, vai virar um projeto, tem um vereador, tem alguma secretaria, alguma coisa que vire ação. Acho que Eliseu quer estar com a mãozinha humana dele ali. Eliseu, seu microfone está desligado. Perdão. Eu gosto muito de um negócio que eu chamo de gestão da informação, né? Eu gosto muito de um negócio que pouca gente gosta, chamado banco de dados, Sim. que é trabalho de louco manso, né? Uhum. Conversei até com o Laírson sobre isso, tenho conversado com a Soninha também por conta lá do grupo de redação, e eu fiz uma tabelinha para uma outra reunião que eu propus algumas perguntas para a gente se fazer. E eu acho que essas perguntas podem ajudar a gente a nortear essa tarefa de organização. Se vocês me permitem colocá-las, pode ser rapidinho, tá? Quem somos? Desses quem somos, quem seriam os stakeholders, ou seja, os quadros de formulação ou operação? Para quem somos, se um público externo ou interno? Onde estamos? Onde queremos chegar? Como, como chegar? E dependendo do caso, ou do tema, ou da circunstância, qual seria o nosso deadline, ou seja, quais os prazos que teríamos, e qual ou quais paradigmas a serem seguidos. Ah, deixa eu voltar para vocês aqui. Então, basicamente isso, né? E eu me proponho, e usando uma ferramenta do Google Docs, a gente faz um formulário onde a gente pode colocar nesse formulário uma pergunta: quais tipos de atividade as pessoas se sentem afins de fazer, se sentem em condições de fazer, que gostam de fazer, correto? E organizar essas informações num banco de dados para a gente ter um mapa do que a gente pode fazer. Você entendeu? Uma maneira da gente ter uma visão geral de quem somos e o que cada um pode fazer, que cada um gosta, qual a disponibilidade, de modo que as pessoas
usem a sua energia com mais eficiência. É uma questão. É isso que eu coloco. Ô, Eliseu, eu gostei muito dessa sua ideia. Se você me permite, se todos os outros membros também que me permitem, como eu estou com um pouquinho de tempo livre esses dias, com a sua ajuda, Eliseu, a gente conseguir, eu e você, construir pelo menos a base de informação. E aí a gente cria um docs, um formulário para cada um ir preenchendo, né, com o seu. Mas eu acho que fazer que seja uma pasta compartilhada no Drive, inicialmente, e Sim, depois fazer essa montagem, junto com a pessoa que vier a ser o secretário-geral. Mas esse trabalho de dar essa sustentação, eu estou disponível, eu te ajudo a montar a base ali, porque é algo que eu estou com um tempinho, tranquilo, eu acho muito necessário. Até porque nós somos passageiros, né? Se a gente criar um grupo que forte e tudo mais, outros virão e tem que pegar já o trem mastigado. por aí. A gente já tem um e-mail institucional, a gente já tem um Drive, então, depois vocês me passam, o do Eliseu eu já tenho, por causa do redação, mas depois você me passa o seu e-mail, Samuel, que eu posso dar acesso para você lá no Sustentabilidade. Perfeito. E só uma questão de dúvida, a gente faz esse para saber o interesse e disponibilidade das pessoas em geral, para a gente entender quem somos. E aí, aquele que eu sugeri mais objetivo para saber qual é o tema e grupo, a gente faz um também para ir captando dos subtemas, né? A gente faz esses dois e pede para. Aí a gente dispara para entender e já ir formando os grupos. E aí, para encaminhar os encaminhamentos em homenagem ali ao chat da Soninha, a gente termina a reunião faltando o quê? José? Então, tem a questão da votação, mesmo em si, né? Essa para secretariado geral, né? Para a gente definir isso lá. Tem a questão aqui desses grupos, né? Como é que a gente faria? Que, inclusive, esse grupo aqui de administração que a gente criou é um subgrupo já do sustentabilidade mesmo. Talvez tenha pessoas lá no sustentabilidade que gostariam de fazer parte de algum subgrupo, mas que não quiseram estar aqui para decidir a questão de administração, especificamente. Então, acho que seria interessante isso a gente colocar lá no sustentabilidade mesmo para fazer isso. Então, E pode falar. o subgrupo temático, né? Então, é por isso que eu falei da proposta de fazer o formulário para perguntar para as pessoas no grupo se elas querem fazer parte. Porque aí ela já preenche rapidinho lá, ao invés de ficar contando com mensagem no WhatsApp, porque aí se perde, né? Então, o formulário a gente já tem isso mais organizado, ao invés porque às Nesse vezes formulário, alguém apaga, que nem aconteceu aquela vez que eu não consegui responder o negócio porque alguém apagou as mensagens inteiras e eu mesma perdi a pergunta. Sim. Então, Juliette, eu concordo. Ter um documento, um formulário em que as coisas não se perdem, e aí jogar esse formulário no grupo porque as pessoas se inscrevam, ou né, se candidatem e tal. Então, alguém tem que organizar esse formulário. E eu não sei se será você mesma, você sozinha, você e mais alguém, mas alguém tem que dizer, eu organizo o formulário. Acho que ninguém vai querer fazer sozinho, porque assim, não, então, pera, como é que a gente ficou mesmo? Mudanças climáticas é um eixo, cidades inteligentes é outro eixo. Tem que ter esse mínimo de organização, ainda que você abra um campo lá para as pessoas fazerem sugestões, tipo, eu acho que faltou tal tema, ou que tal tema deveria estar debaixo de outro eixo. Mas tem que ter perguntas objetivas para ajudar a organizar. E eu acho que depois a gente pode, de alguma maneira, perguntar também isso. Qual é o tipo de contribuição que você pretende dar? Minha parte é mais comunicação, minha parte é organização de evento, minha parte é mobilização. Então, acho que são essas duas coisas, assim. Quais temas você gostaria de se engajar mais e que tipo de contribuição é essa que você pretende dar para o S23? E eu ainda abriria um outro campo, assim, o que você sugere
para os próximos 2 meses. Eu sugiro que a gente se encontre uma vez por semana, ou em vez de abrir tanto assim, mas botar objetivo também, né? Você pode se reunir a cada 15 dias? Sim, não. Eu acho que essa parte não só da divisão de tarefas, mas do que vem depois me preocupa muito, porque daqui a pouco a gente se desmobiliza, não aconteceu nada, começa a ficar meio broxado, meio desanimado. Então tem que. A Emília, outro dia, estava falando bastante da forma como a própria COP se organiza, tem o eixo daquilo, o Brasil está no grupo tal, também está no grupo tal, e aí ela já se propôs a fazer uma apresentação sobre isso. Então a gente já Sim, tem um horizonte aí bem concreto, entendeu? pode. Então tem que ter Evento inaugural. essa consulta geral e tem que ter um norte aí para a gente se manter animado. Da primeira vez foi o que deu errado, não teve um depois. Então vamos Então, fazer. vamos lá. Alguém está fazendo a ata dessa reunião? Ou está colhendo dados do que foi falado? Eu ouvi que uma pessoa tinha mencionado isso anteriormente. Está sendo gravado. Na verdade, só não pegou no comecinho ali da fala da Juliette e depois das 3 falas subsequentes. Esse arquivo está contigo? Tá, Você me manda por e-mail? mano. Tá. Eu só tenho que Então, aprender beleza. como muda isso aqui agora, como paro e aí mando para alguém. Tá, eu faço a ata. Tá? Ô, Juliette, também estou à disposição para te ajudar, viu? Tá. Tá? E aí a gente bate isso. E aí, nesse formulário, a gente coloca, inclusive, esses cargos administrativos não temáticos, né? Na comunicação, eventos, mobilização e secretário-geral / coordenação institucional. Coloca esses Tá. dois também, que as pessoas que colocarem ali, a gente leva depois do resultado do formulário e fala assim, olha, essas 2 pessoas aqui se colocaram com isso, como são cargos administrativos, a gente tenta decidir por WhatsApp mesmo, viu? A gente não precisa fazer uma reunião. Se a gente vai fazer uma eleição, se a gente vai fazer um sorteio, como que vai funcionar a gestão do mandato dessas pessoas? Vai ser 6 meses? Vai ser um ano? Vai ser 3 meses? Aí a gente tenta conversar também por WhatsApp e a gente entende ali. E a gente abre uma discussão ali, ó, pessoal, até amanhã à noite a gente vai tentar chegar no consenso aqui. Né? O WhatsApp tem várias ferramentas de votação, inclusive, que a gente pode abrir, né, que facilita bastante. Né? Então, para esses 2 pontos ali. Acho que outro encaminhamento não tem mais teria. Acho que a gente já fechou, né? Que seria o formulário para gestão de conhecimento, né? Que eu e o Eliseu vamos tentar bater ao longo dessa. Não dessa semana, porque a semana praticamente acabou, mas dos próximos dias, como esse outro também. E aí a gente fechou e a gente começa a caminhar. Perfeito? Então, Então, eu beleza. acho que seria importante a gente decidir essa questão de administração no grupo de administração mesmo. E aí, essa parte dos grupos temáticos, aí eu acho importante a gente falar no grupo geral mesmo. Sim, Tudo bem. perfeito. Então, pessoal, acho que chegamos ao fim, né? Ou tem alguém querendo trazer mais alguma observação? Não. Não, né? Só uma pergunta. Samuel, você está nesse grupo de WhatsApp também, né? Estou sim. Você tá com outro Beleza. sobrenome lá? Samuel Franco, meu nome, que deve estar lá Tá, provavelmente. que aí tá Fernandes. Eu Aqui acho que eu não lembro de ter porque o visto. e-mail ele bate, mas é meu sobrenome é Samuel Franco Fernandes, mas o WhatsApp é Samuel Franco, meu nome político. Tá. Beleza. Bom, é que daí eu vou Beleza? te adicionar e chamo no privado para a gente conversar. Perfeito, Eliseu. Te Sim. espero então. Eu também. Então conversaremos em breve. Beleza. Mais algum Beleza? ponto, pessoal? Então, Não, então prazer em vamos conhecer quem anda no descansar, time. vamos ver o Galo e tá tudo certo. E eu tinha jurado para mim que eu ia entrar mudo e sair calado, mas não consegui. Desculpa, gente.
Nada, foi ótimo. Não, é que sabe a história do escorpião que pede carona pro sapo? Uhum. A natureza. Está no sangue. Não adianta. Falou, gente. Um Boa grande noite, abraço para gente. vocês. E, particularmente para mim, essas reuniões elas têm tido um efeito terapêutico. Quem Verdade. me conhece sabe do que eu estou falando, tá bom? Um beijo enorme no coração Beijo. de vocês. Foi um prazer. Prazer. Igualmente. Tchau, até a próxima. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Tchau.